Eu quero meditar esta noite sobre cânticos. E eu quero que você possa pensar um pouquinho qual é o cântico que está nos seus lábios nesse período. Você tem cantado, você tem orado, porque cânticos são orações. Cânticos, mais do que músicas, são expressões do coração que tocam o coração de Deus. E eu quero meditar com você em dois cânticos bíblicos essa noite. Primeiro, o cântico de Salmos 18, que é o cântico da vitória. O salmista começa a celebrar a Deus pela vitória, reconhecendo Deus em tudo, e ele começa, em gratidão, colocar o coração dele em adoração a Deus. E o segundo, nós vamos ler o cântico de Maria, mãe de Jesus, quando recebe a notícia, que vem os anjos ali, e ela está muito feliz, seu ventre celebrando, tudo acontecendo pela vinda do Messias, e é um cântico também de gratidão. Os dois cânticos refletem a gratidão. E eu estava pensando, meditando nesses cânticos esses dias, sobre o que nós temos cantado. Quais são as expressões que têm saído da nossa boca? Será que a nossa vida tem sido hino de louvor a Deus? Ou da nossa boca está saindo apenas murmuração, reclamação, qualquer outro tipo de fonte, que não é uma fonte de Deus, uma fonte eterna? E esses cânticos têm falado muito ao meu coração, porque eu sei, irmãos, que todos nós estamos, não vou dizer que alguns não, todos nós estamos enfrentando, em alguma área da vida, um tipo de batalha, um tipo de guerra. E a questão é como nós estamos enfrentando como cristãos essa batalha. E pensando nisso, eu queria que você pudesse ler comigo aqui em Salmos 18, algo tão poderoso da parte de Deus, e eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo abra a palavra ao nosso coração e gere nos nossos lábios, a partir desse momento e essa noite, esse cântico de gratidão, esse cântico de adoração, esse cântico de vitória, que nós possamos sair daqui com palavras proféticas em nossos lábios, profetizando, liberando vida sobre a nossa casa, liberando verdades sobre o nosso lar. Nós estamos diante de um espírito de mentira, O mundo, ele move a mentira ela se move através das fake news, Mas sobretudo através das contaminações e tanta coisa que está acontecendo. Mas nós, como cristãos, nós não podemos nos intimidar. Pelo contrário, nós temos que levar as verdades do Senhor, nós temos que profetizar, nós temos que declarar. Onde nós entramos, Senhor, a Tua palavra está neste lugar. Qualquer questão familiar, espiritual, negócios, você e eu profetizarmos, Senhor, venha o Teu reino aqui. E que todos nós saímos daqui essa noite com essa palavra de vitória, com esse cântico de gratidão a Deus, em nome de Jesus. O salmista diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Olha que palavra tremenda, irmãos. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Nós, semana passada, falamos do altar. Lembra disso, domingo à noite? Altar é lugar alto, lugar de sacrifício, lugar de subir, por isso que chama altar. E nós sabemos que da mesma forma que o altar é um lugar separado por Deus, hoje em Cristo, na nova aliança, nós temos um altar de adoração, um lugar alto onde o diabo não alcança, porque somente com as asas da adoração nós conseguimos tocar o altar de Deus. Lugar alto, e aqui ele volta a falar sobre o alto refúgio. Irmãos, não é um refúgio na nossa média, não é um refúgio no nosso nível. Deus não está no nosso nível, Deus não está enxergando as nossas questões como nós estamos enxergando. Deus não está sentindo as nossas questões como nós estamos sentindo. Quando a Bíblia diz que Ele é um alto refúgio, entenda como aquele que olha de cima, como aquele que olha sobre um monte. Sabe quando você vai num lugar onde tem muitas montanhas, muitos montes assim, você começa a olhar e você vê coisas, você fala, poxa vida, eu nunca vi a cidade por essa ótica. Eu sempre passo nas estradas, nas rodovias, nas ruas, mas subir na montanha e olhar de cima, você tem o privilégio de ter uma visão totalmente diferente, Eu vejo Deus assim, irmãos, na nossa vida. Enquanto nós estamos olhando pela circunstância, nós estamos olhando pela ótica do dia a dia, pelo nosso cotidiano, Deus está olhando para nós com um olhar alto. Deus está lá do monte, olhando para nós, Deus está apontando a palavra ao nosso respeito. Deus está liberando uma palavra nessa noite sobre a tua vida. Enquanto nós estamos aqui
Você não tem ideia quantos anjos estão neste lugar, quantos seres espirituais dos céus estão sendo enviados neste lugar, quanta glória de Deus está aqui. Deus está olhando no alto e liberando para a tua vida essa noite, creia no teu coração, uma palavra de ordem, uma palavra de liberação, e que toda arma forjada, toda contenda bata em retirada na sua família, em nome de Jesus. Ele é um alto refúgio. Invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Quem nos salvará dos nossos inimigos, irmãos, é o Senhor. Somente nele. Laços de morte me cercaram. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de um rapaz que esteve à beira da morte. Ele estava contando para nós como foi difícil ele sobressair aquela luta de UTI, de doença, de enfermidade. E é isso, irmãos, muitas vezes os laços de morte cercam. Torrentes de perdição me impulsionam terror, me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Mas olha o versículo 6, queridos, olha que tremendo. Na minha angústia. Porque, irmãos, tem momento que é a tua dor. E você precisa, nesse dia da dor, no momento da dor, ter um cântico de vitória. Creia isso no teu coração. Eu invoquei ao Senhor. Eu gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes, e se abalaram porque Deus está virado. Ou seja, irmãos, Deus não tem interesse das derrotas da tua vida. Pelo contrário, quando existem batalhas que querem te cercar, Deus se move para te tirar das batalhas. Cadê o amém, irmãos? Glória a Deus. Parece que eu falei ao contrário, né? Eu até fiquei pensando, será que eu errei? Dá um amém aí, irmãos, por isso. Porque Deus tem interesse em quebrar os laços do diabo. Deus tem interesse em quebrar aquelas mortes, as palavras de morte, as sentenças de morte que querem vir contra a tua família. Deus tem o interesse de se levantar do trono e se mover dizendo, não, isso não pode ser uma verdade, eu vou tirar você, eu vou poupar você. Você está sendo nesses dias poupado, irmãos. Nós estamos sendo poupados em todo o tempo. O Senhor está enviando para nós palavras de livramento. Por isso que o cântico de vitória tem que estar nos nossos lábios. É fácil? Não é fácil, eu sei que não é fácil. Batalhas não são fáceis. Lidar com pessoas não é fácil. Lidar com emoções não é fácil. Lidar com preocupações não são fáceis. Lidar com muitas vezes uma batalha financeira, uma batalha familiar, não é fácil. Mas como é importante decidir no Senhor. Decidir no Senhor. Porque, irmãos, tem coisas que você e eu podemos decidir sem o Senhor. O Senhor nos deu inteligência para isso. Mas a gente tem a opção de decidir no Senhor. Eu vejo que Davi, diante dessa batalha, ele estava dizendo aqui, eu posso resolver do meu jeito, ou eu posso resolver do jeito de Deus. E eu queria que você pudesse pensar, e eu também, nesse momento, qual opção você está decidindo essa noite? Nessa decisão que você precisa tomar agora, nesse próximo mês, ainda nesse primeiro semestre que está acabando, ou 2023, até o final do ano, você vai tomar essa decisão pelo teu jeito, pelos teus recursos, pela tua inteligência, pelo teu conhecimento, pelo teu gabarito, por tudo que você até hoje conquistou, ou você sabe, ou que você entende ser a melhor decisão, ou você vai tomar a decisão pela ótica de Deus? Tem duas opções aí. Deus não é contra a sua decisão, mas Deus ele te dá a opção de decidir por Ele. E quando você traz o Senhor para a mesa, é diferente. Você traz o Senhor para a mesa, como estávamos aqui domingo passado, né? Com a mesa. Aí naquela mesa tem várias cadeiras, né? Aí pensa comigo, na cadeira lá tem você, tem sua família, tem as pessoas que convivem com você, que fazem parte das decisões que você tem que tomar. Mas na ponta da mesa está vazia, tem uma cadeira ali. Você pode decidir. Convidar o Senhor Jesus para sentar nessa ponta da cabeceira da mesa, ou você decidir somente com quem está envolvido na história. Convida o Senhor, faça essa opção. Esse é o conselho que eu te dou, faça essa opção.
Traz o Senhor para a mesa. Traz o Senhor Jesus para a mesa. Porque quando o Senhor está à mesa, Ele partilha o pão. Ele derrama no coração. Porque muitas vezes, assim como nós temos derramado, gratidão é isso, adoração é isso, derramar o nosso coração em Deus, mas é também permitir que Deus derrame o coração dele em nós. Por que eu vou viver com uma garrafinha de água dessa aqui se eu tenho a fonte que pode derramar vida ao meu coração? E eu pensei nisso esses dias quando estava lendo esses salmos, é muito legal. E outra coisa que me vem ao coração, pensando aqui nas batalhas espirituais que Deus está virado e se levanta do trono, o versículo 8 vai dizer: das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca, e dele saíram brasas ardentes, e ele baixou os céus e desceu. E teve sob os pés densa escuridão, e cavalgava um querubim, voou e foi levado sobre as asas do vento, e das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridão de águas e espessas nuvens do céu eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizos e brasas de fogo. Olha que tremendo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas, espalhou os meus inimigos. Olha que interessante. O Senhor não está dizendo que está tremendo a terra, movendo os céus por causa dos inimigos dele. Porque, irmãos, o diabo não é inimigo de Deus. O diabo é nosso inimigo. E o Senhor sabe a batalha que enfrentamos contra as trevas. Por isso ele diz assim: eu faço tudo para te ajudar a vencer os teus inimigos. Os teus inimigos. Davi estava dizendo: o Senhor espalhou os meus inimigos, e multiplicou os seus raios e os dispersou. Então ele viu o leito das águas e descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das suas narinas. Olha que tremendo, gente. Você pode dizer amém por isso? Basta um sopro, basta uma voz. Tudo está alinhado quando Deus libera, quando Deus fala, quando Deus determina. Quando o Espírito Santo libera, quando o Senhor fala, não há nada que possa impedir. Porque, irmãos, o mover do mundo está nas mãos do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo totalmente difícil para o mundo. Final dos tempos, batalhas, guerras. A palavra fala que há rumores de guerra. Mas há uma palavra, irmãos, muito tremenda, que nada vai fugir do controle das mãos de Deus. E nós temos que crer nisso. Nós temos que crer nisso. O destino do crente já está preparado. O destino da minha vida e da tua vida já está preparado. Não vai acontecer alguma coisa que vai nos preparar para o destino. O destino já está preparado. Creia nisso no teu coração. Tudo já está preparado. A voz de Deus vai chegar. Deus vai dissipar os inimigos. O mundo está totalmente no controle de Deus, irmãos. No nosso controle não, mas no controle de Deus está. Você pode dizer amém por isso? Perdão. A gente muitas vezes se espanta com as notícias. A gente muitas vezes se espanta com a forma com que a iniquidade está se multiplicando, né? Hoje aconteceu, você pode ter acompanhado nas redes sociais, na internet, um negócio totalmente terrível, né? Uma manifestação totalmente que não tem nada a ver com as coisas de Deus. E nós muitas vezes nos impressionamos com o nível de iniquidade, e nos impressionamos mesmo, com o nível de baixo temor que o mundo tem diante da presença de Deus. Mas eu vou dizer para você uma coisa, irmãos. Na presença dele, tudo está preparado, está determinado. A igreja vai reinar com ele na eternidade. Nós vamos subir, irmãos. Nosso destino, nossa terra não é aqui não. Nossa pátria é o céu. Nós vamos viver lá, nós somos de lá, nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem e garanto para vocês, irmãos, não sei quando, mas essa passagem está acabando. Jesus vai vir nos buscar e vai vir levar uma noiva gloriosa, uma igreja poderosa, uma igreja tremenda. Uma igreja que vai ser uma igreja de autoridade nesses últimos tempos. Porque, irmãos,
agora é o momento, é a hora de tudo ou nada para a igreja. Porque nós não temos mais tempo para perder. Fala para quem está do seu lado, nós não podemos mais perder tempo. Esse é o nosso momento, irmãos. Esse é o momento. Agora nós temos poucos minutos, vamos pôr chuveirinho na área, põe o cara bom para cruzar lá e vamos pôr todo mundo para cabecear. Se a bola entrar, entrou. Mas eu tenho certeza que a bola vai entrar, porque Deus está conosco, porque a vitória é nossa, porque os 5 ministérios foi nos entregado, está nas mãos da igreja. E a palavra do Senhor diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, vai entrar essa bola, pode ter certeza disso. Vai ter uma prorrogação, se não for, vai nos pênaltis, mas a vitória nós vamos ter. A igreja, ela não vai sair desse mundo como a derrotada, pelo contrário, ela já é a vencedora, porque o sangue de Cristo nos comprou. Por isso que o cântico da vitória, a gratidão, precisam estar sempre em nossos lábios, e crendo, olhando para este mundo, não tendo pânico do que está acontecendo, mas pelo contrário, confiando que tudo que Jesus pregou está acontecendo mais e mais, e o plano divino vai acontecer em nossas vidas, em nome de Jesus. Olha o versículo 16, nós já estamos indo para o cântico de Maria lá. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, e me tirou das águas profundas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. É isso aqui, irmãos, ó. Não é desanimar não, irmão. Não é desanimar não. Não desanima na fé não, meu irmão. Tenho guardado os caminhos do Senhor. Numa dessa, muita gente pode dar uma endoidada, falar, já que não é assim, vou desanimar. Não desanima do Senhor não. Vai firme, porque o Senhor vai te honrar, vai até o fim, em nome de Jesus, amém? Versículo 31, vamos um pouquinho adiante. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão nosso Deus? O Deus que me revestiu de força, aperfeiçoou o meu caminho, e Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças, e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o meu caminho, sob os passos, os pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de... Esmaguei-me a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, em que me odiavam, e os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Isso é muito forte. Então reduzi ao pó, o pó que o vento leva, lancei fora como a lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a igreja, irmãos. Isso aqui é a promessa de Deus para a igreja. Creia nisso. Olha o versículo 44. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Os estrangeiros franquejaram e tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive. O Senhor vive. Dá um amém aí, irmãos. Bendito seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu aos povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorifiquei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre.
Amém, irmãos? Glória a Deus. O que eu termino falando para você no cântico de vitória? Que o Deus que deu a vitória a Davi, ao povo, era um Deus que tinha prometido dar vitória para as próximas gerações. E quando você vai comigo a Lucas, capítulo 1, lá no cântico de Maria, você vai ver que o próprio Deus se interessa com a salvação dos povos. E sopra sobre aquela mulher uma mensagem que o ventre dela geraria o Senhor. E interessante que nós vamos ler aqui agora, e você vai perceber que a mesma palavra de posteridade alcança o ventre de Maria. Porque nós sabemos que Jesus era a raiz de Davi. A palavra que o próprio Deus colocou sobre Davi, ele se cumpre em Jesus. E em Jesus, ela é gerada, porque através da salvação em Jesus, ela chega até mim, até você. Você percebe que essa palavra de posteridade é uma palavra totalmente poderosa, porque é uma palavra de legado. E Deus é um Deus de legado. Deus é um Deus tremendo em continuidade. O que Deus começou em Davi, nós sabemos que Jesus vem como raiz de Davi para dar sequência. Por isso que Jesus também é entronizado como rei. E nós sabemos que a partir de Jesus, nós somos a sequência do ministério de Jesus. A igreja é a sequência da obra de Jesus na terra. E é tão poderoso isso que quando Maria recebe uma mensagem, a mensagem era muito mais do que ela entender o que representava o menino Jesus. Mas para ela entender o que representava, o que estava nela, não era apenas um menino, mas era o Deus de toda a graça. E é tão poderoso porque Jesus foi menino. Eu acho que foi menino, mas ele sempre foi Deus. E quando Maria teve essa mensagem, ela se engrandeceu, ela cantou, ela louvou, ela expressou a gratidão dela, porque ela sabia que havia uma promessa de um Deus dentro do seu interior, mas havia uma promessa, um sonho, como uma virgem de gerar, mas mais do que um sonho de uma gestação comum, havia palavras que estavam sendo liberadas no coração dela, e aquelas palavras foram tão fortes no coração daquela mulher, que se você for olhar o contexto aqui que nós vamos ler agora, você percebe que ela visita Isabel, e por 3 meses passa ali na casa de Isabel, e aquela palavra que ela recebe, ela começa a liberar também sobre o ventre de Isabel, que era um outro contexto. Ela era uma virgem abençoada por Deus que tinha recebido Jesus. Isabel era uma mulher estéril, que tinha o seu marido, Zacarias, sacerdote de Deus, mas que ambos não poderiam ter filho. Mas que quando Maria entrar na casa de Isabel, Deus o contempla também. Porque a palavra que você carrega, irmãos, é a palavra que você transfere. O que Deus fez na tua vida é que Deus vai fazer na vida de outros. O que Deus fez na vida das pessoas que você honra é o que Deus vai fazer na tua. Porque a unção que você honra é a unção que você atrai. Que coisa poderosa. Uma visita profética. Uma visita de alguém que carregava uma palavra que era a vida. E eu pensei nisso esses dias, né? Qual a palavra que a gente está carregando para os outros? E qual a palavra que a gente tem deixado ser carregado para dentro de nós, gerar no nosso interior uma verdade? Porque esse cântico de gratidão de Davi foi muito tremendo, foi um cântico de vitória. Aqui chega Maria nos ensinando um cântico. Por quê? Porque, irmãos, a maior forma de você expressar a sua vida é você cantar ao Senhor. E ela começa a cantar, ela começa a expressar a gratidão. Ela começa a liberar ao Senhor uma palavra. Ela começa a engrandecer o nome do Senhor. Porque a gratidão é algo muito poderoso. Então eu anotei algo aqui para dizer para vocês. Quando existe gratidão, existe uma verdadeira adoração. Quando a adoração já não existe, é porque a gratidão já foi embora há muito tempo. Isso é muito sério. Porque essa mulher começa a ser grata. E ela começa a celebrar a Deus. E começa-se ali no meio do povo de Deus uma vontade, né? Uma vontade. Porque pensa comigo, quando uma pessoa ela tem um diagnóstico,
O diagnóstico muitas vezes paralisa a pessoa. Não é assim? Se você já sofreu ou sofre um diagnóstico, você sabe o quanto um diagnóstico tem o poder, muitas vezes, de paralisar uma pessoa. E eu penso na condição de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista. Mas quando Maria entra naquela casa, um espírito de vida entra naquela casa. E começa a acontecer uma vontade. Por quê, irmãos? Quando o espírito de apatia, de medo, de paralisia vai embora, o que você começa a ter? Você começa a ter vontade. Não é assim? Pega, por exemplo, quando você está meio abatido fisicamente por uma enfermidade, igual agora, gripe, mal-estar, sinusite, rinite, Às vezes a pessoa fica sem vontade. Estou com dor no corpo, sem vontade de comer, sem vontade de fazer nada, Um dos sintomas da melhora, o que é? Você já começa a sentir vontade. Estou com vontade de comer um negócio. Que vontade de fazer um negócio, que vontade de comer. A vontade expressa o quê? Expressa que o teu corpo está reagindo, está tendo saúde. Agora pensa comigo, Isabel estava numa condição, não vou ter filhos, vou morrer assim, meu marido, sacerdote, vamos viver essa rotina aqui nossa. Mas quando Maria entra, Maria carrega uma palavra, irmãos, de um anjo, uma vontade de Deus, ela carrega o Messias no seu ventre. E quando Jesus chega, o que Jesus traz? Traz vontade. E eu quero, em nome de Jesus, declarar essa palavra sobre a tua vida, que você vai sair daqui com muita vontade. Você precisa ter vontade. Tem pessoas que perderam a vontade de viver, a vontade de esperar, a vontade de conquistar, a vontade de arrumar a sua casa, a vontade. Poxa vida, vontade. Quando se tem vontade, irmãos, as coisas acontecem. Tem pessoas que perderam a vontade. Eu não tenho mais vontade de nada, não tenho vontade. E é perigoso demais você viver uma vida sem vontade, um mundo sem cor. Imagina, se o mundo fosse incolor, é uma vida sem vontade. É uma vida apática, uma vida com medo, uma vida sem perspectiva, sem vontade de amanhã. E muitas vezes a pessoa está dentro da sua própria casa e o espírito da morte está entrando dentro daquela casa. E tirando a vontade da pessoa de viver. Por isso Jesus está chegando na sua casa hoje para ressuscitar você. E ressuscitar a tua vontade, ressuscitar o teu sonho em nome de Jesus. Sonhos ministeriais, sonhos pessoais, sonhos matrimoniais, ressuscitar. Mesmo que você possa estar enfrentando uma dificuldade, mas isso não pode acabar com a tua vontade. Porque se está acabando com a tua vontade, a tua dificuldade, é porque o teu Deus está muito relacionado à tua dificuldade. Se é uma dificuldade financeira, mostra que o teu Deus é o dinheiro. Não, eu posso estar enfrentando uma dificuldade. Espera aí, eu talvez não possa comprar um sofá novo que eu gostaria, eu não posso mobiliar minha casa, mas sabe o que você pode? Mudar a sala de lugar. Põe um sofá no lugar da televisão no lugar do sofá, já vai mudar o ambiente. Pega, põe um quadrinho diferente, compra uma tintinha, pinta uma parte da parede de uma cor, põe um espelhinho ali, já muda o ambiente. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando se perde a vontade, você está morrendo aos poucos, está desligando os aparelhos. Começa a perder a vontade. Não tenho mais vontade. Você acorda com vontade do quê? Eu não tenho mais vontade, eu estou indo trabalhar, pastor, mas não tenho vontade. Eu estou almoçando porque eu tenho que almoçar, mas não tenho vontade. Eu volto para casa, mas não tenho vontade. Eu durmo, mas não tenho vontade. Eu acordo, não tenho vontade. Eu assisto um filme, mas não consigo me conectar ao filme, porque minha cabeça viaja. Eu estou sem vontade de nada. Tenha vontade. Mesmo for ver o Corinthians cair na Série B, mas tenha vontade. Mas não vai cair, não. Esse desejo não vai acontecer. Você pode ficar tranquilo. Mas você tem que ter uma vontade, irmãos. Alguma vontade você tem que ter. Uma vez perguntaram para uma pessoa assim, qual é a tua vontade? Eu não tenho vontade. Mas peraí, então você está doente. Não estou. Nós temos que ter vontade. Nós temos que ter desejos. E sobretudo, é lógico, como cristãos espirituais, de ganhar uma pessoa para Jesus, trazer para o batismo, levar as pessoas para a fé, profetizar, evangelizar. Com certeza, esse é o topo da lista. Mas quando há vontade, há vida. E você percebe que a presença de Maria na casa de Isabel trouxe para Isabel o quê? Vontade, meu. Trouxe vontade. Legal. Eu estou a vida inteira debaixo de um diagnóstico que não posso ter filho,
Mas se você chegou me contando que eu posso, então eu vou acreditar. Porque eu sei quem é você e quem está dentro do teu ventre é o esperado, é o Messias. Então, vamos viver a vontade de Deus. A vontade de engrandecer o Senhor, de adorar, de cantar. E como um cântico inspira pessoas, né? Olha aqui, versículo 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor. O Espírito se alegrou em Deus, Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Que tremendo, né? O poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Isso aqui é tremendo, né? Muitas coisas até parecem os Salmos 18 lá, né? Derrubou os seus tronos, os poderosos, e exaltou os humildes. O que Deus fez com os orgulhosos? O que Deus fez com os humildes? Ergueu os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios ricos. Amparou. Nós ouvimos lá em Salmos 18, Deus falando que Ele era o nosso amparo. Agora aqui, ela estava dizendo que através de Jesus, Israel seria amparado. Tremendo isso, né, irmãos? O amparo, nós sabemos que o Israel de Deus hoje é a igreja do Senhor. O Senhor é o Deus que te ampara e me ampara. Amém? Nós nunca estaremos desamparados. Amparou Israel, a fim de lembrar da sua misericórdia. Tremendo isso, né, irmãos? A misericórdia, ela jamais será esquecida, porque Deus é rico em misericórdia. É tão rico que nós sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam de manhã. E outra coisa que se reflete a misericórdia é a proteção de Deus. Sabia disso? Misericórdia é a proteção de Deus. E a proteção de Deus está sobre a tua vida todo dia, não esqueça disso. O próprio Abacuque, quando começa a orar, ele fala: Senhor, na tua ira, nós lemos lá no Salmo 18 o que o Senhor fez com a ira, né? Ele destruiu os inimigos, sacudiu os montes. Mas o Abacuque diz assim: Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia. O que ele estava dizendo, o Abacuque, como um profeta? Senhor, nos dias da tua ira, nos momentos da tua ira, lembra de Jesus, o Salvador, o Messias. E aqui a própria Maria está dizendo aqui que o Senhor amparou Israel a fim de lembrar da sua misericórdia. Por que Jesus vem? Para trazer misericórdia. O Senhor é a nossa misericórdia, Jesus é a misericórdia. E Ele se renova em nós a cada manhã, irmãos. Isso é muito tremendo. Dentro de nós a misericórdia é viva. Por isso que nós estamos muitas vezes, aquele texto pode parecer apenas um texto, e muitas vezes que fala de um período, mas ele tem tudo a ver com a essência espiritual. O choro pode durar, mas a alegria, as misericórdias se renovam a cada manhã. Então você percebe que muitas vezes a noite, o que representa a noite? Mais do que um período do dia. A noite representa um momento onde muitas vezes estamos sendo atacados, onde há batalhas espirituais, há batalhas na mente para nos entristecer. Mas o Senhor garante um pós. Ele diz assim: a alegria vem pela manhã, ou seja, a misericórdia. Por isso que o Senhor está dizendo aqui, o amparo de Israel é Jesus, que Jesus é a misericórdia. Jesus traria para Israel o quê? A alegria. Jesus traria para Israel o livramento. Jesus era o Salvador, que muitos o esperavam. Que tremendo. A favor de Abraão. Olha Maria, a inteligência dela, estava dizendo, peraí, Abraão foi o nosso pai, foi o pai da nossa fé, mas Abraão fez muita coisa, mas no meu filho vai haver continuidade nas promessas de Deus que ele fez para Abraão. Que coisa tremenda, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. O que essa Maria está dizendo nesse cântico? Dizendo, irmãos, preste atenção nisso, ela está dizendo, Deus não faz nada por acaso, Deus não faz nada sem conexão,
Deus não faz nada sem propósito, Deus não faz nada sem ligação. Quando essa mulher recebe a mensagem, quando ela entende que ela ia ser a mulher que iria gerar Jesus, ela recebe uma mensagem, mas é a mensagem. E o ventre dela, quando começa a gerar Jesus, ela começa a cantar, ela começa a adorar. Por quê? Porque ela começa a lembrar das promessas de Deus para os antepassados de Israel, começa a lembrar os tempos de Davi e começa a entender que em Jesus, imagina ela olhando para o ventre dela e pensando nisso, em Jesus, em mim, vai se cumprir a misericórdia para Israel, a bênção para a descendência, porque até aqui foi um nível, mas quando meu filho nascer, ele é o Salvador, e muitos vão crer nele, ele virá, vai morrer e vai ressuscitar, e vai salvar todo aquele que nele crê. O que essa mulher tinha que fazer, irmãos? Ela tinha que cantar. Porque ela começou a contemplar o Senhor, começou a agradecer, ela começou a engrandecer o Senhor, começou a adorar. Porque ela estava vendo nela se cumprir uma palavra. Porque, irmãos, nós sabemos que não era todo o povo de Israel, mas parte do povo de Israel esperava o Messias. E nós sabemos que quando aquela mulher, então, recebe a notícia da sua gestação, muitos iriam se alegrar. Veja depois com calma o nascimento de Jesus, e veja depois com calma o descorrer das ofertas, da honra dos pastores no campo de Belém. Veja também depois Jesus sendo levado pelos seus pais ao templo, consagrado. Simeão esperava no Senhor. Ana, uma senhora, jejuava para encontrar o Messias, 80 e poucos anos. Veja lá depois com calma, quando Jesus vai ao templo e os pais perdem ele dentro e ele está lá com os sacerdotes falando a respeito das leis de Deus. Você começa a perceber que quando o Senhor traz algo, Ele sempre traz uma coisa que é muito mais poderosa do que a gente possa imaginar. Por isso essa noite cante ao Senhor. Por isso essa noite engrandeça o Senhor. Seja grato ao Senhor, adore ao Senhor. Permita com que o Senhor te mostre. Abra os teus olhos espirituais para ver. Tem coisas que você não está vendo, irmãos. Mas tem coisas que é poderoso que Deus está construindo na sua vida. Talvez muitos gostariam de estar no teu lugar, vivendo o que você está vivendo, entendendo o que você está entendendo, porque você não é uma ruptura de um projeto, você, toma posse disso, já estou terminando, é uma sequência de um projeto de Deus. E o que Maria começou a entender é que ela estava carregando uma sequência de um projeto que era o amparo para uma nação. Porque Deus já tinha falado que a partir da nação de Israel, o mundo seria alcançado. E ela não começou mais a olhar aquilo de uma forma de nação, mas ela começou a olhar para o ventre dela. Imagina o pré-natal de Maria, irmãs. Que coisa maluca. Ela não estava olhando mais para uma nação e nem para o mundo, mas ela estava olhando para o ventre dela. Imagina, estou brincando agora, né? Mas imagina ela tomando ácido fólico, ela fazendo o pré-natal, ela ia fazer os exames que tinha que fazer, os ultrassons, e ela imaginar, peraí, aqui dentro, eu não estou carregando só um filho, eu estou carregando uma promessa. E eu vou dizer para você, todos nós hoje carregamos essa promessa. Porque Jesus fisicamente estava no ventre de Maria. Mas hoje, como nosso Senhor e Salvador, pelo Espírito Santo, Ele está dentro do meu e do teu coração. O privilégio que Maria tinha, o amparo que Ele trouxe a Israel, é o amparo que Ele traz para a tua vida essa noite. Você não está desamparado. Você não está sozinho, você não está sozinho. O Senhor está com você. Em todo o tempo, cante ao Senhor, cante a vitória, cante a gratidão, exalte o Senhor. Ele está com você todos os dias da tua vida, Ele está com você todos os momentos. Ele é Deus, Ele te sustenta, Ele te toma pela tua mão. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor, que nós possamos cantar, que nós possamos, Senhor, expressar a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor. Que nós possamos, Senhor, empenhar nossa vida
a cumprir os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Senhor, tudo aquilo que está gerando morte, eu repreendo. Tristezas, angústias, marcas negativas, eu repreendo. Mas que hoje saiamos daqui com um cântico novo, com uma nova unção, porque nós fazemos parte e nós somos a continuidade de um projeto tremendo, de algo tremendo. Os 5 ministérios estão sobre nós. Os 5 ministérios estão sobre nós. Isso é a garantia que o Senhor tem uma autoridade para nós. Tem pessoas aqui que agem no apostólico. Tem pessoas aqui que estão no profético. Tem pessoas aqui que têm o dom do evangelista. Tem pessoas aqui que estão no pastorado. Tem pessoas aqui que estão no mestre. Cada um de nós aqui somos ferramentas para a edificação do teu corpo. Como uma mão, cada um desses 5 ministérios traz a força que o braço e o corpo precisa. Senhor, tira toda a apatia, tira toda a vontade de largar tudo, de desanimar, e restaura-nos, Pai. Restaura-nos em nome de Jesus. Que haja um cântico de engrandecimento, de louvor e de adoração ao Senhor. Você sabe qual está a intensidade da sua lâmpada? Como está o seu coração essa noite? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor olha para as nossas lâmpadas. E o Senhor sabe quando elas estão se apagando, Senhor. O Senhor sabe quando muitas vezes nós estamos cansando, desanimando, entristecendo. Quando muitas vezes nós estamos morrendo espiritualmente. Mas aqui está a tua palavra, Senhor. Cânticos são inspirações. Senhor, tem pessoas que já não têm se inspirado mais, que estão cansados, que estão, Senhor, opressos, que estão desanimados, Pai. Mas a minha oração aqui, Senhor, é que o Senhor enche as nossas lâmpadas. As nossas lâmpadas que estão fraquinhas, dá uma força para elas, Senhor. Nossas lâmpadas que se apagaram, restaura, restitui tudo aquilo que se perdeu, Senhor. Eu oro, restitui na vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, de cada um neste ministério, em nome de Jesus. Restitui, acende as lâmpadas, Pai. Acende as lâmpadas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, visita, Deus, o profundo agora. Atirando agora, Pai, toda a tristeza, toda a angústia, todo o medo. Tira, Senhor, tudo aquilo que está dentro de cada um de nós que não te pertence. Ministra o nosso coração. Acende as nossas lâmpadas, Pai. Acende as nossas lâmpadas. Coloca o teu louvor nos nossos lábios. Nosso coração se encha de esperança. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Você sabe quão grande é a batalha espiritual para você manter a sua lâmpada acesa. Mantenha a sua vida de oração. Mantenha a sua vida de jejum, a sua vida na palavra. Joga azeite nesse seu candelabro aí. Joga azeite, joga azeite, joga azeite, joga azeite. Não deixe a sua lâmpada apagar, não. O brilho de Deus. O brilho que a circunstância, o mundo quer ofuscar. Pelo contrário, põe azeite aí. Amém, irmãos? Que este cântico do Senhor você possa carregar no seu espírito e sair daqui essa noite com um cântico de vitória, com um cântico de gratidão, com um cântico de livramento no teu coração.